Bom, olá, bem-vindos, bem-vindas, quem está chegando aqui na nossa live de hoje, esse Diálogos Unpof dessa semana, que hoje a gente está num formato diferente, geralmente a Unpof convida, alguém da nossa comunidade convida mais um, e hoje a tela está cheia. A gente vai conversar com a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas e tem muita mulher aqui, tem muita gente na tela, tem um pouco do espírito, né, da rede, de coletividade, da gente, temos professoras aqui, já vou apresentar, mas Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Mato Grosso, que dá um pouco do espírito, né, da rede. Bom, para quem está chegando, está todo mundo ouvindo direitinho, está nos vendo, enquanto o pessoal vai chegando e vai confirmando, eu queria primeiro agradecer à rede pelo convite, que acabou sendo duplo, né? O convite primeiro para eu mediar, e aí depois ter aceitado o convite da gente trazer essa conversa para o Diálogos Unpof, que é um espaço virtual que... Beleza, obrigada, Carmel, falou que está ouvindo normalmente, que é um espaço que a gente criou nesse tempo de quarentena, né? Para a gente seguir, né? Agora que... já que a filosofia ela é feita nos espaços, no espaço público, discutindo, debatendo, apesar de a gente passar muito tempo na cadeira estudando, escrevendo sozinhos, a gente sabe que não é assim que se faz, né? É no diálogo, é na conversa, e nesse tempo em que a gente não está podendo fazer isso pessoalmente, a gente está com esse espaço do Diálogos Unpof toda semana, que a gente convida, um membro da comunidade filosófica da Unpof convida alguém de fora, ou alguém da própria comunidade para a gente falar de assuntos que interessam não só, né, a nossa comunidade. Então, primeiro a gente teve a Suzana de Castro, que entrevistou o Ailton Krenak, o Adriano Correia, presidente da Unpof, conversando com a Flávia Biroli, que é presidente da BCP, ela é da Ciência Política. Depois a gente teve, já foi o Vilmar depois disso? Não, quem que a gente teve depois? A Léa Silveira, nossa colega da Federal de Lavras, conversando com Pedro Ambra, que é psicanalista, foi muito legal a conversa sobre a vida psíquica da quarentena. Depois a gente teve o Vilmar Debona conversando com a Maria Lúcia Cacciola sobre preconceito etário na pandemia, foi uma conversa muito bonita e potente. E agora a gente está conversando hoje com a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Eu estou puxando esse papo, eu sou jornalista, faço a comunicação da Unpof e sou doutoranda em filosofia na Unicamp. E aí eu estou chamando para essa conversa hoje aqui, do meu lado, a Carolina Araújo, que é professora do Departamento de Filosofia da UFRJ. Ela fez percurso todo na UFRJ, né, Carol? Licenciatura, bacharelado, mestrado, doutorado, pós-doc em Ottawa, e a ênfase dela é filosofia antiga. E ao lado dela está a Juliana Ágil, que é professora da Federal da Bahia, ela fez graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo, e a área dela é filosofia política e ética. Embaixo, a Beatriz Sorrentino, que é professora da Federal do Mato Grosso, ela tem a graduação na Federal da Paraíba, mestrado na Unicamp, doutorado na USP. As pesquisas dela estão voltadas para a filosofia da ação, filosofia da mente, filosofia da neurociência, e por fim, aqui no campo, a Silvana Ramos, que também possui a graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, é professora livre docente do Departamento de Filosofia da USP, e a experiência dela é na área de filosofia, com ênfase em ética, filosofia política e em filosofia francesa contemporânea. Bom, e o que essas 5 professoras de filosofia de diferentes partes do Brasil têm em comum? Elas fazem parte, elas constroem a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, que a gente vai conversar hoje sobre isso. A rede, ela nasceu em novembro do ano passado. Fiquei até curiosa, porque no lançamento eles a rede tinha 40 membros, eu estou curiosa para saber quantos são hoje. E ela nasceu do que a rede chama de Primavera das Filósofas, que foi uma confluência de várias ações simultâneas que aconteceram
em 2016. Naquele ano, foi divulgada uma pesquisa da professora Carolina Araújo que mostrou como as mulheres são minoria na área e a presença vai diminuindo nos estratos mais altos da carreira. E a partir dali, projetos de pesquisa, ensino, extensão e filosofia na área de gênero começaram a ganhar visibilidade, bem como estudo de filósofos ao longo da história, filósofas invisibilizadas, inclusive. E as publicações, eventos, iniciativas, eles estão convergindo nesse portal. E aí, queria conversar primeiro com a Carol para ela explicar, então, essa rede, como ela nasce. E também, Carol, a gente sabe que também ela nasce um pouco dessa pesquisa, né, desses números. Esses números ficaram tão famosos, acho que hoje em dia na nossa área a gente não tem como falar da baixa da presença das mulheres na filosofia, da situação das mulheres na filosofia, sem falar dos números da Carol. Então, quem conhece esses números famosos, essa é a pesquisadora. Carol, então conta pra gente um pouquinho como começou e um pouco desses números também dessa pesquisa. Obrigada, Nádia. Então, tá todo mundo me ouvindo, né? Eu estou me ouvindo também, tá estranho, mas tudo bem. Os números são mais ou menos esses, né? Se a gente pegar, vai de 40% de graduandos a 20% de professores de pós-graduação, quer dizer, 40% dos nossos graduandos são mulheres, 20% das nossas professoras de pós-graduação são mulheres. Então, a gente tem metade da população proporcional desaparecendo, o que é visível para a nossa comunidade, né? Eu, mais recentemente, publiquei um outro artigo que faz uma análise dos 14 anos desse percurso de números, né? Mostrando que, pelo menos lá no início, a gente tinha mais professoras de pós-graduação, e a gente tem uma tendência de alta nos graduandos, mas ao mesmo tempo uma tendência de baixa nos doutorandos. E os professores já foram mais altos, já foram bem mais baixos, e a gente está chegando num lugar aí mais intermediário, eu imagino. Bom, a rede nasce nos números, né? Porque uma vez que a gente publica isso, a resposta que a gente ouve, né, é assim, e agora? E aí faz o quê? Né? Isso das pessoas legais, né? Porque as pessoas falam assim, e daí? Que é isso mesmo. Isso. Aí a rede é a resposta, assim, eu entendo isso, que é assim, agora a gente vai fazer isso. A gente vai dizer que isso é importante e reunir todo mundo. Por quê? Porque o problema da desigualdade é um problema que tem causas múltiplas, que está incrustado nos comportamentos sociais, que tá envolvido em práticas acadêmicas, e a gente precisa de todo mundo junto, vendo isso de diferentes ângulos, para ter mais respostas e para saber agir melhor como isso, né? Então, a rede é essa nossa resposta. A rede quer juntar todos os profissionais de filosofia que têm projetos sobre filosofia e mulheres. Sejam eles homens ou mulheres, porque a gente quer juntar as pessoas que acham, que olharam para isso e falaram assim, não, agora tem que fazer alguma coisa. E a gente está reunindo esses projetos. A rede é um lugar muito diversificado, de projetos muito diversificados, né? Então a gente tem projetos que são de questões de gênero, projetos que são sobre feminismo, projetos que são sobre filósofos e que recuperam as obras de filósofos. Nós temos projetos que são sobre quais as dificuldades mesmo das mulheres na academia, questões de como é que elas sofrem pressão para falar em público e se sentem deslocadas, problemas das funções de cuidado, né? A gente tem uma carreira que é longa, né, e às vezes coincide com a maternidade, né, que é uma questão, e às vezes uma carreira muito, que tem uma demanda muito alta de produtividade, né, então tem questões muito diferentes, e a gente faz isso, a gente reúne todos os projetos que estão enfrentando o problema, que estão querendo enfrentar o problema, para falar. E as pessoas que estão nesses projetos participam diretamente, né, através dos coordenadores, das pessoas mais experientes, mas a tese é que eles
produzem isso e a gente consegue vincular a informação, trazer essa gente junto, e elas se reúnem quando elas acham pontos de convergência, ou às vezes tem pontos de divergência, mas isso não impede que elas façam, porque a participação é direta, né, não tem intermediários. E, bom, a rede foi pensada assim, a surpresa que a gente teve, sobretudo desse período da quarentena, é o interesse o interesse extra-acadêmico na rede, né? A gente estava se articulando para tratar de uma questão e a gente descobriu que o mundo tinha um interesse nesse tema e a gente está muito interessado em falar com o mundo nos últimos tempos, né? Enfim, eu acho que é isso. E, Carol, tem uma questão que depois eu fiquei pensando aqui, que eu acho que já é um pouco resultado da rede. Quando a gente olha aqui para essa tela, essas 5 professoras que têm de regiões distintas, a rede uniu algumas, né? Acho que algumas aqui não se conheciam, né? Antes da rede, eu mesma, né? E todas mais, eu acho que já tem um pouco aqui um retrato, né, desse papel. Eu queria saber um pouco, Juliana, um pouco nesse sentido, queria que você explicasse um pouco como funciona hoje a rede, né? Quais são as ações, uma pessoa que está entrando agora, não, tá, e a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas? Funciona como? Serve para quê? Eu queria que você explicasse, e também puxando para explicar essa conexão que faz, né, entre mulheres que fazem filosofia em diferentes cantos do Brasil e que muitas vezes não se conhecem, não sabem o que está sendo feito, né? Tá certo. Bom, obrigada, Nádia, e todas vocês por estar aqui falando sobre esse projeto, quer dizer, esse fenômeno, eu diria, que é a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. E, bom, graças a Carolina, e, na verdade, eu me aproximei bastante porque sou já muito próxima da Carolina, mas também porque tenho trabalhado cada vez mais essas questões de gênero. Como é que funciona a rede, né? A rede, a meu ver, ela é uma rede virtual que conecta de modo horizontal e participativo todas as pesquisadoras que estão engajadas em projetos, como a Carolina falou, que abordam questões em torno das mulheres e a filosofia, esse aspecto bem amplo. Então, diversas questões, como a Carolina falou, desde sobre os feminismos, as lutas contra o patriarcalismo, o colonialismo, o assédio moral e sexual, enfim, a filosofia produzida pelas filósofas e sobre essas filósofas também, e questões de gênero e dificuldades da inserção da mulher na história da filosofia, na pesquisa e na docência no Brasil, etc, etc. Tem temas afins. Então, assim, para mim, a rede, a meu ver, ela tem 3 funções principais, ou 3 papéis, a gente pode colocar assim. Então, o primeiro, a meu ver, é a divulgação dos nossos projetos, dos nossos trabalhos. O segundo seria uma abertura para o debate sobre temas diversos, né, como esses que eu citei, e alguns, inclusive, bem delicados, mas necessários, como assédio moral e sexual, que praticamente todas nós vivemos na nossa carreira profissional. E, em terceiro lugar, conectar essas pesquisadoras para que nós saibamos o que nós estamos produzindo, né? E como é que nós podemos estabelecer um diálogo entre nós, né? Grupos de trabalhos, eventos, grupos de pesquisa, enfim. Eu acho que tem esse propósito. Uhum. E eu queria entender, Juliana, explicar para quem está assistindo quem é que pode fazer parte, como é que pode fazer parte. Estou lembrando, por exemplo, hoje mesmo, coincidência, chegou no e-mail da Anpof pelo Instagram, tem uma iniciativa de uma professora do ensino médio, agora nem lembro exatamente o lugar, mas tem um projeto de extensão, divulgar filósofas, e eu até fiquei pensando, gente, mas eu acho que ela não conhece a rede. E aí eu queria saber quem pode fazer parte, como é que pode fazer parte da rede? Bom, então, a rede, ela se estrutura basicamente por projetos, né? Então, todas as pesquisadoras, né, que desenvolvem projetos nessas temáticas,
podem se tornar seja professora ou professor, mas enfim, a maioria somos mulheres, né? Seja uma professora de filosofia, tanto da rede básica como do ensino superior, ou uma pós-doutoranda. Então, esse é o requisito, né? E ser membro dessa rede, da rede, significa o quê? Significa divulgar seus projetos, cursos, vídeos, campanhas, participar de fóruns de debate, publicar posts sobre temas diversos, eventos, entrevistas, chamadas para publicação, etc. Bom, debater e modificar as próprias regras da rede. Nesse sentido, a rede ela é bastante horizontal e participativa, como eu falei. Ter uma página do seu projeto no site da rede, e esse site está vinculado ao Facebook, ao Instagram e ao Twitter. Os posts, eles são divulgados em todas essas mídias e estão cada rede vão se cadastrar para receber as redes. E um membro, o que precisa? Primeiro, ter um projeto, um tema em torno desse amplo espectro que é filosofia e mulheres. Em segundo lugar, ser professor ou professora de uma instituição de ensino superior ou da rede básica, ou pós-graduanda, né? E, por fim, preencher lá o formulário que está no site, com as informações do projeto. É bem simples, conhecer as regras, não tem segredo. Legal, beleza. Então, quem está ouvindo aí e se encaixa nesse perfil, chega mais, entra lá no site. Eu queria discutir um pouco com vocês agora o pano de fundo, né, que mobiliza a rede e, né, que fez nascer a rede, que nos mobiliza todo dia, que atravessa, né, o cenário do que é ser uma mulher na filosofia hoje no Brasil, e que a gente tem basicamente duas questões: a desigualdade de gênero na área, né, em torno de 20 e poucos %, né, Carol, a presença no mais alto extrato, né, da carreira acadêmica, as professoras de programa de pós, e essa expulsão ao longo, né, da carreira, e também a invisibilidade do trabalho de filósofas, né, das bibliografias de cursos, do cânone de forma geral. E aí eu queria conversar com você, Silvana, um pouco. A Silvana faz parte, né, do GT de Gênero, tem pesquisas também sobre isso, e eu queria que você comentasse, assim, como a gente pode mudar esse cenário, o que seria necessário para que a gente construísse essa paridade de gênero na área, o que seria importante, e também qual a importância da rede nesse sentido, para tentar mudar, né, no esforço de mudar esse número. Bom, em primeiro lugar, boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês. Você está me ouvindo agora? Sim? Sim. Sim. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês, discutindo esse assunto. Eu vou começar pela segunda questão, porque eu acho que a rede, ela tem um primeiro resultado, que acho que é uma experiência que todas nós estamos tendo, que é essa possibilidade de interligar as mulheres filósofas e, de repente, a gente descobrir muitos pontos de experiência comum. Por exemplo, a gente descobre que passou por muitos elementos de silenciamento, dificuldades, experiência de solidão na carreira, que é o fato, às vezes, de ser a única no seu grupo de pesquisa, de ter que falar sozinha em vários ambientes, de ser objeto de chacota, de descrédito, simplesmente por ser mulher. E muitas vezes a gente carrega essa experiência psicologicamente achando que isso é um problema particular. Sou eu que não sei falar direito, que não tenho talento para isso, que não entendi uma maledicência, e na verdade, sabe? Então você começa a descobrir que existe estruturalmente um ambiente desfavorável para as mulheres na filosofia. Conversar sobre isso e ter outras mulheres, né, que passaram pelas mesmas situações, ajuda a visibilizar a existência das mulheres, mas também os problemas pelos quais elas passam, e que muitas vezes são desacreditados até.
né? Então, eu acho isso muito importante, isso dá uma força, sabe? Eu acho potente essa interligação entre as mulheres. Assim, eu que estou num departamento que só tem 2 professoras, para mim significa muito ter tantas colegas em outros departamentos e poder trabalhar com elas, não é? Porque é inevitável que a presença de outras mulheres seja um fator de diferença na nossa vida acadêmica. Isso faz muita diferença. E às vezes a gente não percebe, porque quanto mais você sobe na carreira, menos mulheres estão do seu lado, né? Então, de repente, você olha e fala, nossa, aquelas mulheres que estavam no começo não estão mais aqui, né? O que aconteceu? Então, vai um processo reflexivo. Eu acho que são muitas ações que a gente pode fazer para reverter essa situação. A rede é uma possibilidade de interligação e de dar visibilidade aos projetos e mostrar que, a despeito de sermos poucas, nós fazemos trabalhos muito importantes e muito interessantes, e isso em todas as áreas. É muito interessante que essas mulheres todas que estão aqui falando desses problemas e trabalhando para reverter esses problemas não sejam pesquisadoras que originalmente estudavam gênero ou a questão da mulher, né? Nenhuma de nós originalmente estudava isso. E isso apareceu como uma questão que a gente teve que se haver com ela. Sabe? Chegou um momento que a gente falou, não dá mais, vem a pesquisa da Carolina, vem a verificação em todos os departamentos, vem outros problemas decorrentes dessa desigualdade numérica. Ou seja, a gente precisa cada vez mais conscientizar as pessoas de que é um problema real, e a gente precisa, eu acho, de ações enérgicas em torno disso. Eu acho que a gente precisa, em todos os departamentos, fazer um esforço enquanto área a dar suporte para as nossas estudantes. Eu acho que esse trabalho deve começar, e isso a rede também está tentando fazer, começar já um diálogo com as estudantes do ensino médio, que elas saibam que existe a filosofia, que filosofia pode ser uma possibilidade interessante para as mulheres, porque já na entrada da graduação a gente tem uma diferença de gênero, entram muito mais homens que mulheres. No meu departamento, às vezes, chega a ser só 25% na entrada. E fica muito complicado você trabalhar com essa diferença tão grande nos próximos passos que vão ser mais difíceis ainda para as mulheres. Então, a gente tem que fazer um esforço para trazê-las para a nossa área, e talvez o trabalho da rede, que transborda só o mundo acadêmico, seja uma possibilidade delas terem um contato maior com a filosofia, e talvez trazê-las para a área, e depois eu acho que a gente tem que fazer um esforço. Eu já falei na entrevista que eu dei para você, né, quando saiu o documento sobre o assédio, eu acho que a gente tem que fazer um esforço enquanto área para, pelo menos, manter nos estratos superiores a mesma proporção de entrada. Pelo menos, eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer. E acho que detectar os problemas é um passo, porque eu imagino que os departamentos têm os seus problemas particulares, né? Acho que deve ser muito difícil em departamentos como o de Sergipe, que não tem nenhuma professora. A questão da representatividade é uma questão importante. É difícil você se imaginar fazendo uma carreira se você não tem nenhum espelho, ninguém para você pensar, nossa, eu quero ser como aquela professora, ou aquela professora chegou lá, logo eu também posso. Já chega num ambiente em que parece que você está inclusa ali, né? Então, assim, eu acho que todos os departamentos têm que fazer esforços particulares, mas eu acho que a área pode cada vez mais se engajar nessa questão, se engajar nesse problema. E uma última coisa, eu acho que assim, essas iniciativas transdepartamentais, como, por exemplo, os GTs, você citou o GT de Filosofia e Gênero, mas logo vai ser fundado um outro GT, né, Mulheres e Filosofia, uma coisa assim. Eu acho que todas essas iniciativas são importantíssimas, porque elas são, de novo, como a rede modelos de conexão entre pesquisadoras de diferentes departamentos revertem essa questão numérica. A gente deixa de ser 1, 2, 3 um departamento para ser 20, 30, o GT de gênero é imenso. E essa imensidão mostra o quanto há realmente, como a Carolina já falou, uma demanda por isso. As pessoas querem ouvir as mulheres, as pessoas querem essa questão entre para a roda, né, de debate. Então, a gente está aqui disposta
muitas vezes improvisando, muitas vezes pensando como é que a gente vai lidar com uma questão tão complexa, tão enraizada culturalmente, porque a discriminação de gênero, ela é estrutural na nossa sociedade, não é? O assédio é estrutural na nossa sociedade. Ele aparece na universidade, porque a universidade é um espelho, né? Às vezes a gente sonha que a universidade é uma ilha de paraíso onde tudo é melhor, não é verdade. Ela carrega para dentro de si os problemas da sociedade. Então, a gente tem que detectar esses problemas e tentar resolvê-los no nosso âmbito, até para tentar abrir espaço para outras soluções mais abrangentes, que atinjam a sociedade como um todo, já que nós somos figuras públicas, né? Uhum. Silvana, você comentou, falando sobre ações, né, concretas, sobre o documento que foi escrito pelo GT de Gênero e Filosofia da Ampof, com algumas outras professoras de filosofia que não fazem parte do GT, e foi publicado no final de 2018, um documento com diretrizes para os programas de pós-graduação em filosofia para combater o assédio sexual e moral nos programas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse documento, primeiro sobre esse problema, como é que você vê o assédio como um problema que impacta nesses números, né, nessa baixa presença das mulheres na filosofia, e também queria que você comentasse um pouco sobre esse documento, como você vê, como foi a recepção, qual a importância de ter essas diretrizes, que as alunas saibam, né, que tem essa possibilidade. Queria que você comentasse um pouco. Eu acho que isso é um assunto muito difícil de ser tratado. Ele chegava para nós, né, de muitas maneiras, na forma de depoimentos, de denúncias, enfim. E a gente fez uma reflexão dentro do GT de como a gente poderia fazer uma intervenção sobre esse assunto. E nós tínhamos tido a experiência de fazer, no ano anterior, que foi 2017, um documento que foi escrito coletivamente também, sobre a representatividade das mulheres filósofas na representação junto à CAPES, né? E que as candidaturas, não são candidaturas, né, mas que as diretrizes para a área abarcassem também algumas normativas de combate à diferença de gênero e discriminação de gênero. Então, a gente já tinha tido essa experiência de fazer um documento coletivo, né? E aí a gente achou que seria interessante fazer de novo um documento coletivo. E aí a gente não só escreveu, também tinha logo a reunião da representação diária, e a gente queria preparar o documento e entregar para essa reunião. Então a gente se reuniu, essa coisa de rede, conversando, foi trazendo várias pessoas, foram mandando elementos, olha, eu acho que isso tem que estar no documento, isso tem que estar... Aí me juntei com algumas outras professoras, falei com a Yara Frateschi e com a Tessa Lacerda, que não são do GT de Filosofia e Gênero, para elas colaborarem também, elas mandaram alguns elementos também, e aí eu e mais algumas professoras fizemos a redação final. Eu acho que, assim, primeiro que eu achei, foi assim foi importante para a gente escrever aquele documento, sabe? Fazer uma pesquisa sobre isso, falar publicamente sobre isso. Foi importante que esse documento tenha chegado até a reunião da CAPES. Todos os representantes de programas de pós-graduação que estavam lá, filosofia, tivessem acolhido e assinado. Então, eu acho que isso é um ponto importante, uma forma de intervenção importante, não só para a questão do assédio, mas para outras questões, né? Outros documentos podem ser feitos nesse sentido. Quanto à recepção, eu achei que a recepção ela foi diversa. Eu recebi testemunho de departamentos que leram conjuntamente com os docentes, os alunos, as alunas, e fizeram uma reflexão sobre isso, e pensaram conjuntamente o que fazer, o que eu acho que é a recepção que eu esperava, que todas nós esperávamos, que fosse acolhido, pensado com a seriedade e a delicadeza que isso exige, né? É uma coisa delicada. Outros departamentos publicaram, publicizaram entre os seus membros, e outros eu não recebi nenhum retorno, não sei o que significa, não sei exatamente se não fizeram, se simplesmente não deram, não retornaram qual ação foi feita. Agora, eu acho que
primeiro lugar, a gente fez o documento continua disponível, está lá na página da Anpof, se alguém quiser ler, se alguém não conhece, eu recomendo que leia, até porque ele tem referência a outros documentos, a pesquisa da Carolina, enfim. Outra coisa que eu acho, então, por um lado, assim, foi importante deixar público isso, né? Por outro lado, eu não sei como que a gente pode, isso é uma questão, a gente deixa, né, no final das diretrizes, um enunciado, a gente termina o documento dizendo que a gente gostaria, na avaliação dos programas de pós-graduação pela CAPES, que os programas apresentem qualitativamente que ações tomaram como prevenção e combate ao assédio moral e sexual e o que eles conseguiram com isso. Então, eu acho que a gente vai ter, talvez, uma resposta mais elaborada, mais formalmente, e até um resultado documentado do que adveio desse documento, quando a gente tiver a próxima avaliação dos programas de pós-graduação. Né? Eu acho que isso é uma possibilidade. A gente deixou isso até para que isso não ficasse esquecido, sabe? Saiu o documento. Não, a gente quis que aquilo fosse realmente diretriz. A gente estabeleceu algumas formas de identificação do que seja assédio moral e assédio sexual e deixou uma perspectiva aí que, a partir de agora, os programas de pós-graduação tomem esse problema reflexivamente, né, que eles possam fazer uma autoavaliação de como eles estão lidando com essa questão. É até bom essa live para a gente lembrar desse documento, assim que a gente disponibilizar também esse vídeo no YouTube, eu vou colocar o link lá das diretrizes para principalmente os coordenadoras de programas de pós que estão nos ouvindo, né, vamos recuperar para quem deixou isso. E eu também queria, falando sobre porque são muitos, até hoje a gente está pensando e repensando quais são todos os problemas que atravessam a nossa área, que levam a essa desigualdade de gênero. Muitos são comuns a outras áreas, né? Outros parecem ser mais específicos da nossa. E aí, falando um pouco de uma questão que é da filosofia, queria saber, Silvana, e também quem mais quiser comentar sobre isso, que tem a ver com o cânone, né, com a invisibilidade dos trabalhos das filósofas, né, e também das teorias feministas, né, nas bibliografias de curso. Eu acho que vou fazer uma enquete aqui. Acho que a gente pode comentar. E olha que a minha graduação foi de 2007 que eu entrei. Eu acho que a gente pode ver aqui quem de vocês aí estudou mulheres na graduação, na filosofia. Eu não estudei nada. Não. Nada? A minha já foi Hannah Arendt, foi tudo que eu tive, né? Hannah Arendt. Continuou sendo a filósofa que eu estudo, né? Inclusive, até, né, seguiu. Eu acho que foi a Hannah Arendt que me prendeu a filosofia. Acho não, tenho certeza, né? E aí eu fico... É uma questão, né, da invisibilidade. E assim, teoria feminista, eu não estudei nada de feminismo. Teoria feminista foi 0. Vocês? Não, eu não tive nada de filosofia. Teoria feminista, muito menos. Muito menos. Aqui, ó, a Sara está colocando aqui, ó, a Sara Bonfim. Eu estudei poucas, professores de filosofia dizem que feminismo não é filosofia. É legal a gente lembrar da Sara. Oi, Sara. Porque a gente fez uma matéria, né, a Anpof com a rede, para a campanha do 8 de março esse ano, que foi bem interessante da gente mostrar como essa invisibilidade dos trabalhos de filósofos e também de teoria feminista atravessa gerações, né? A Sara, ela está no mestrado agora lá na Unicamp, estudando a Mary Wollstonecraft, meio sozinha. Ela foi agora lá para Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, porque lá tinha alguém, então aqui ela se sente um pouco sozinha. Por outro lado, a Sara, ao meu ver, já tem uma formação invejável, comparado, por exemplo, com a minha. Eu acho que de vocês também, ela estudou na UFABC, a graduação. Ela citou, sério, eu acho que foi mais de 10 mulheres que ela conseguiu estudar na graduação, eu fiquei morrendo de inveja. E várias professoras também, foram as professoras em especial que apresentaram. A Esther também, né, que é a aluna da Carol, que também fez parte da entrevista. A Esther já conheceu Hipátia no ensino médio. Então, assim, ao mesmo tempo em que parece que está mudando, né, as gerações vão mudando,
a gente vê, por exemplo, a Sarah ainda está um pouco sozinha nessa pesquisa de Mary Wollstonecraft no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o cânone, né, sobre a invisibilidade das filósofas, né, nas bibliografias de cursos, nas pesquisas, e como você tem visto, assim, como isso tem mudado ou não ao longo das gerações, quais as dificuldades que ainda enfrentam, se vocês também quiserem comentar como é que no departamento hoje de vocês, o que tem sido ensinado de teorias feministas ou de trabalho de filósofas, que não necessariamente é feminismo. Bom, eu vou falar rapidinho. Eu tive uma conversa maravilhosa com a Carolina esses dias sobre a questão do cânone. Assim, a gente vai, assim, estabelecimento de cânone é uma coisa muito complexa, que demanda tempo, que demanda pesquisa, estabelecimento de texto, tradução, comentário, estabelecimento da rede de diálogo onde aquele texto se produziu. Então, a gente está numa situação ainda que a gente está abrindo baús, né? E descobrindo coisas. Antes, a gente tinha a impressão, olhando a coleção dos pensadores, que em si mesmo é maravilhosa, mas, assim, só faltam umas mulheres lá, né? Mas a gente tem a impressão de que as mulheres nunca fizeram filosofia, né? Que é uma outra raridade meio louca, que amava Jesus, que você não tinha uma... Tudo bem, gente... Não era filosofia mesmo, né? Que não era. Aí você vai vendo e vai descobrindo, tem na Antiguidade, tem na Idade Média, tem na Patrística, tem no Renascimento muitas autoras. E aí, assim, como essas autoras ficaram sem lugar no nosso leque de opções de conhecer a história do pensamento. E muitas vezes elas deram contribuições decisivas, sabe? Decisivas. Agora que estou recebendo muito parecer, às vezes eu recebo parecer de uma autora, aí vou ler, aí vou pesquisar para ver se eu posso dar um... Porque não tem ninguém que faz isso, e a gente tem que encarar esse trabalho, né? É muito trabalho, eu preciso dizer isso, é muito trabalho. E eu acho assim, estamos abrindo baús, estamos descobrindo autoras. É natural que no começo a gente tenha mais opções entre as filósofas contemporâneas, né? E mesmo entre as brasileiras, a gente já tem autoras de altíssimo gabarito, que tem obra, etc. Então, no começo, a gente tem um leque maior de contemporâneas e a gente vai ter que fazer um trabalho, dedicar nossos grupos de pesquisa e a formação dos nossos orientandos e orientandas para que eles se capacitem para cada vez mais estabelecer textos de autoras mais antigas, né? É um trabalho que eu acho que tem muita gente disposta a fazer, não vai ser de resultado rápido, mas eu acho que vai ser de resultado perene. Com certeza o cânone vai mudar, isso é inevitável. Às vezes a gente se pergunta o que vai ficar, o que não vai ficar. Bom, isso é o tempo que mostra, é o trabalho, são os autores que têm... São coisas muito complexas que não dependem só da nossa escolha, né? Não é só a gente que escolhe. O cânone vai acontecendo porque ele vai se sedimentando o trabalho sobre aquela obra e ela vai se desdobrando, né? Como diz o Lefort. Ela vai se desdobrando, ela ganha uma vida própria. E aí ela passa a ser uma referência para o nosso trabalho, para o nosso pensamento e para as próximas gerações. Então, eu acho isso. Agora, em termos concretos, tem uma coisa que eu acho, assim, que, olha, me deixa muito brava. Quando eu olho bancas, eventos, bibliografia de tese, às vezes não tem uma autora. Eu digo assim, não é possível que esse tema não tenha sequer uma pesquisadora que possa ser citada, sabe? Para justificar isso, eu acho que isso é um cuidado que as pessoas têm que tomar. Tem que tomar. Eu acho que não é para colocar, assim, que tem que colocar. Eu conheço muitas autoras de diferentes assuntos, de diferentes épocas, e todas de uma qualidade impecável, sabe? E eu não entendo porque elas não estejam mais presentes nas bibliografias. Eu acho que isso é uma coisa para a gente refletir. E acho incômodo quando eu vejo um evento. Eu vi outro dia que tinha 10 pessoas. Não é possível, não era um assunto fechado que você vai dizer, não, isso aqui tem 3 pessoas que sabem sobre isso, não dava para fazer uma curadoria, sabe? Fazer um evento, às vezes fazer uma curadoria, você escolher, você pensar como é que eu vou montar essa mesa,
Não vou colocar Sim. só, sabe? É como a Sara está falando. Não conheço. Pesquisa, ué. Pesquisa. Bom, Pesquisa. e aí você falando um pouco sobre isso, assim, de não ver os homens, eu queria ouvir um pouco a Beatriz, porque a realidade que a gente tem a gente, né, na graduação, aí entra, aí você olha para o lado na sala de aula, a maioria dos colegas é homem. Aí você vê os professores, a maioria é homem. Aí você pega a bibliografia, é homem. Aí você vai no evento, é homem. Banco é homem. Aí você fala, pô, não é para mim, esse lugar não é para mim, né? Então, parece que a gente vê também esse aspecto, né, que parece desencorajar as alunas a falarem e a escreverem, né? Escrita filosófica é muito complicada, muito elaborada, isso não é para mim, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Beatriz. Você faz um trabalho muito legal, muito bonito de encorajar, né, as alunas e de trocar. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse aspecto que marca, né, a nossa área, como esse seu trabalho. Ok, vou tentar. Essa é uma questão difícil mesmo, né? Acho que a gente diz assim, puxa, são muitos homens, a maioria homens, às vezes são só homens, né? Às vezes os filósofos discutidos em sala, os professores, e às vezes os alunos são também esmagadoramente homens, né? Então, é provável que essas questões, mesmo que a Silvana levantou, né, elas sejam facilitadas, a existência delas sejam facilitadas justamente por causa dessa presença tão discrepante nos números, né? Então, eu acho que isso pode fazer surgir uma série de problemas que são problemas graves e acho que mais óbvios e que a gente precisa combater fortemente, né? Então, como discriminação aberta mesmo, assédio sexual, tendências, até mesmo tendências implícitas, né, de desvalorização do trabalho das mulheres, quando não passam a palavra para as mulheres, ou quando não se orientam a mulher da mesma maneira que se orientaria um homem. Eu acho que, nesse caso, esse tipo de grupo que a gente tem, por exemplo, aqui, e o grupo que você citou, né, o trabalho com escrita filosófica, que não sou bem eu que faço, né, um grupo, grupos ajudam a gente a lidar com isso, né? Então, ajudam a gente a lidar nos organizando, né, que muitas vezes sozinha é difícil, mas com o grupo a gente tem um apoio e tem a força política para enfrentar esses problemas e para gerar discussão acadêmica, para conscientizar a respeito. Mas há problemas que são mais sutis, que são problemas também para a atuação acadêmica das mulheres. E eu acho que os grupos acadêmicos também podem focar nesses problemas e também podem ajudar a mitigar esses problemas. Então, eu tenho eu sinto uma certa necessidade de focar também nessas questões. E não só por causa do trabalho da Carolina, que eu li na época e também me causou grande impacto, mas tem um outro trabalho que também eu acho que foi super importante para a criação do grupo de escrita, por exemplo, e para, eu acho que me engajar mais nessas questões, que é um estudo, eu acho que ele foi publicado online em 2015, ele data de 2016, mas ele saiu antes online, que é um estudo da Morgan Thompson. Ela fez num grupo também, com a Toni Adelberg, Sam Sims e Ed Namias, na Universidade da Georgia, e, claro, como é feito numa universidade, também não tem uma representatividade estatística enorme, né? Mas eu acho interessante porque eles aplicaram questionários para os alunos de introdução à filosofia. E nos Estados Unidos, as pessoas não escolhem de imediato o curso que eles vão estudar, né? Eles têm que ver várias disciplinas que são mais genéricas. Por exemplo, introdução à filosofia, muita gente faz essa disciplina. E aí eles aplicaram um questionário super grande sobre diversas questões, como conforto em sala de aula, facilidade de falar, o plano de ensino, questões de representatividade, enfim, era uma lista enorme. E aí eles compararam as respostas dos alunos, os homens, com as das alunas. E viram se havia alguma resposta que era, estatisticamente, era significativamente diferente.
E aí eles encontraram algumas. Então, essas respostas que eram diferentes, significativamente, do ponto de vista estatístico, elas diziam respeito ao conforto em sala de aula, então as mulheres sentiam menos conforto em sala de aula, diziam respeito a falar em sala de aula, as mulheres também se sentiam menos confortáveis, elas também consideravam injusta a proporção de mulheres nos planos de ensino, coisa que os homens não consideravam injusta. E mais, elas apontaram que quando as mulheres estavam no plano de ensino, elas falavam de assuntos tangenciais, não o assunto que era foco da disciplina. Também elas tendiam a achar injusta a proporção entre professoras em relação a professores. E, curiosamente, elas tinham uma crença também de que a filosofia, requer um talento específico, uma espécie de brilhantismo inato, não sei. Isso foi interessante quando eu li. E aí, eu não sou muito de relatos de experiência, mas eu queria contar esse pedacinho, porque eu ministrei uma disciplina no semestre passado, que era uma disciplina de ética, e foi a coisa mais esquisita do mundo. Eu presenciei uma cena rara, não sei, talvez nunca antes vista na filosofia. Era uma disciplina que o número de mulheres era esmagadoramente superior ao número de homens. Assim, tinha uma quantidade muito maior de alunas matriculadas do que de alunos. E eu achei muito curioso, porque eu nunca tinha visto isso. E um dia eu entrei em sala de aula, e eu estava organizando as coisas rapidamente para começar a falar, né, a ministrar a disciplina, e eu ouvi as alunas comentando, né, isso elas obviamente percebiam essa discrepância, e elas estavam dizendo algo do tipo, nossa, quase não tem homens nessa disciplina. E disseram assim, que bom, melhor assim. Aí eu fiquei pensando, né, puxa, mas que bom que por melhor, quê, né? O que é tão melhor assim nesse ambiente? E é lógico que eu vendo, né, eu acompanho que os alunos com frequência interrompem as alunas, elas também, às vezes eles fazem algo que é traduzir o que elas falam. Isso é um fenômeno interessante. Elas dizem alguma coisa e aí vem um rapaz em seguida, corta a fala dela e diz de novo o que ela disse, às vezes em palavras um pouco diferentes. Mas assim, conversando com as alunas, tem um comentário que eu acho interessante, que é elas se sentirem um pouco intimidadas de fazerem perguntas na disciplina quando a maioria dos colegas são homens. Elas dizem que eles olham com desdém para as perguntas delas. Esse é um ponto importante, né? Parece interessante. É algo que a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, juntando esses estudos todos, né, da Thompson, pensando nos números da Carolina, pensando nesses quadros que a gente observa quando a gente circula o meio acadêmico, parece óbvio que é preciso incluir filósofos no plano de ensino, criar espaços seguros e confortáveis para as alunas falarem sobre filosofia, aumentar a visibilidade de mulheres na filosofia, e não apenas focando no passado, né? Porque é óbvio que eu concordo com a Silvana, é muito importante a gente recuperar o trabalho das filósofas, mas também mostrar para as alunas que tem pessoas próximas, como nós mesmas, que somos mulheres que trabalham na filosofia, as nossas colegas, as estudantes de pós, as alunas que trabalham com PIBIC. E trabalhar a escrita filosófica significa também mostrar que a filosofia não depende de um talento especial, inato, depende de trabalho duro, de leitura e discussão, e escrita, né, prática de escrita. Então, do ponto de vista acadêmico, parece que esse trabalho em grupo é fundamental. Não é possível haver discussão se a gente não estiver conectada com outras pessoas, num grupo. Então, fomentar grupos de discussão de filosofia para as mulheres, conectar essas pessoas e criar um espaço seguro onde elas possam falar sobre justamente suas interpretações, aprender a se exprimir melhor, aperfeiçoar argumentos, lidar com objeções. Essas são habilidades que exigem prática, e só num tipo de discussão onde elas possam exercitar essas habilidades é que elas vão conseguir adquirir essa prática, que justamente elas ficam inibidas em sala de aula de praticar. Isso parece que é super importante, porque no processo elas podem até ganhar algo que é fundamental, né? Ganhar confiança nelas mesmas. Então, por isso, eu acho que a gente pode usar os recursos tecnológicos, né?
Por exemplo, no grupo de escrita que você mencionou, a gente está em estados diferentes, às vezes até em países diferentes. Então, o que a gente precisa é conectar-se com pessoas que, às vezes, também, as estudantes que submetem trabalhos, vão estar em outros estados. E a gente consegue usar esses recursos tecnológicos, que agora a gente está usando cada vez mais, né? E se reunir, conversar sobre um texto de filosofia escrito por essa pessoa, e a gente pode fazer comentários e sugestões, e tentar pensar em objeções possíveis para melhorar o texto. Soa como uma banca, né? Uma coisa horrível, mas não é não. Eu juro que a gente é descontraída e simpática. Então, eu penso que, assim, a gente está fazendo algo que é justamente o que interessa para a rede, né? É olhar para esse projeto e pensar que as filósofas podem se juntar para cooperar de fato, né? De diversas maneiras. Porque tem esse estereótipo que eu acho muito estranho, de que a pesquisa em filosofia é algo solitário, mas, na verdade, a pesquisa em filosofia é algo que precisa de debate, precisa de objeções, de comentários, como eu imagino qualquer pesquisa, né? E, nesse sentido, eu acho que a rede está bem na vanguarda, porque a gente já entendeu que filosofia é alguma coisa que a gente vai fazer juntas. E pensando também sobre isso de fazer juntos e de pensar as mulheres, as filósofas, hoje no presente, de se conhecer, um pouco como a Silvana colocou, hoje sei lá, quais mulheres hoje no Brasil estudam Hobbes, né? Como é que não tem o texto dessa mulher aqui nessa tese? Por que ela não está nessa banca, né? Então, parece que um pouco nesse sentido da gente trazer a presença das mulheres que estão fazendo trabalho de qualidade filosófico no Brasil, parece que a rede tem uma novidade que a gente vai contar hoje aqui. É isso, Beatriz? É verdade, né? Estamos todas alegres com novidades aqui, todas empolgadas, né? Sim, nós temos muito interesse em dar visibilidade às filósofas que foram negligenciadas ao longo da história, né? Muitas citadas pela Silvana, né? Margaret Cavendish, Elizabeth Anscombe, enfim, tem um sem número, né? Mas não apenas as filósofas no passado, né? A gente tem muitas filósofas atuando hoje em dia. E parece que, frequentemente, as filósofas elas não encontram espaço para suas vozes. E agora nós estamos cada vez mais unidas, de modo que estamos criando esses espaços. E queremos discutir questões fundamentais que tratam da estrutura na qual estamos inseridas e que tornam a rede justamente tão necessária, como feminismo e questão de gênero. E eu acho que o interesse nesses temas é muito positivo, né? Muito sensível, que mostra que as pessoas entenderam que essas são questões importantes, que é preciso que a gente foque nelas. Contudo, a gente não quer deixar de destacar que as filósofas têm muito a dizer sobre as diversas áreas da filosofia e que é preciso tornar possível que elas sejam ouvidas a respeito de todos os assuntos. Então, isso é importante para a gente evidenciar, né? Por essa razão, e talvez por muitas outras que eu estou esquecendo de comentar, a rede está lançando uma nova coluna, que vai ser uma coluna periódica, chamada Em Curso, que é destinada justamente às pesquisadoras de pós-graduação em filosofia que queiram divulgar suas pesquisas que estão em curso. Então, essa coluna vai publicar uma apresentação de trabalhos realizados, né, pesquisas em andamento dessas mulheres, em quaisquer linhas de pesquisa e sobre quaisquer temáticas filosóficas, com o objetivo de justamente visibilizar, a atuação das mulheres na pós-graduação em filosofia no Brasil. Eu estou bem animada com esse projeto, porque essa vai ser uma grande oportunidade justamente de conhecer as pesquisas em filosofia sendo desenvolvidas em universidades em todos os campos do país, né, salpicadas por aí. E às vezes eu recebo e-mail de algum estudante que está relatando a pesquisa e que tem um tema mais ou menos afim ao meu, e aí elas estão buscando um diálogo, e eu acho isso bem, bem bacana, né, uma coisa que me anima. Então eu fico pensando, imagina a gente poder ter uma coluna que agora a gente vai passando assim no celular. Nossa, e a gente
E a gente vai poder ver, né, justamente o que as filósofas no Brasil todo estão preparando enquanto a gente está aqui conversando, né? Então, só de imaginar essa possibilidade de conexão e das conexões que vão poder ser feitas a partir daí, entre as pesquisadoras que estão na mesma área ou algo assim, eu já fico empolgada. Então, essa nova coluna vai ser justamente coordenada pelas integrantes do GEM, né, o Grupo de Escrita de Mulheres na Filosofia, são pesquisadoras de pós-doutorado e professoras, Eduarda Calado, Nara Figueiredo, Raquel Prempel e eu, e que estão nesse grupo desde 2015, tentando apoiar as mulheres na filosofia, né? Então, a rede, eu aproveito, então, para fazer esse convite em nome da rede, né? A rede, com muita satisfação, convida as alunas de pós-graduação em filosofia do Brasil para submeterem suas pesquisas, para serem divulgadas nessa nova coluna. Vocês podem preencher o formulário no site da rede, já está lá a bandeirinha. Já está disponível? Carolina já colocou hoje, então já está lá, é a terceira faixinha. É só clicar lá e aí tem que preencher um formulário. Eu sei que sou horrível, ninguém gosta de formulário, mas a gente jura que não é complicado, é um formulário simples, só informações básicas, nome, instituição e um pouco sobre a tua pesquisa, para a gente poder justamente divulgar, né? Então, participem e vamos incentivar, então, a colaboração e o apoio ao trabalho das mulheres na filosofia, ou seja, vocês que estão assistindo. Gente, que ótimo, que iniciativa incrível, porque é muito comum a gente ver, por exemplo, como eu comentei hoje aqui, a situação da Sara, né, que se sente um pouco sozinha, pesquisando Mary Wollstonecraft, vai, né, uma oportunidade de descobrir outras que estão estudando no Brasil. Eu tenho uma colega, a Laísa, que o doutorado dela é Angela Davis, na filosofia. Ela também tem muita dificuldade de encontrar as pesquisadoras de Angela Davis no Brasil. Imagina que maravilha conectar, sem contar que vai ser também uma ferramenta para a gente não dar mais desculpa, não conheço, vai lá quem vai descobrir, tem mulher fazendo, pesquisa, tá facinho de saber quem está produzindo, né? Gente, eu queria agradecer muito, e aí para a gente ir concluindo, temos um tempinho ainda, eu queria ouvir um pouquinho cada uma de vocês. Primeiro, estou meio impressionada que quando eu fui dar uma olhada assim para a gente pensar a conversa, gente, a rede tem 6 meses, isso é incrível que tem 6 meses, já está nesse tamanho, tantas coisas acontecendo, é tão potente esse trabalho, então eu queria que vocês comentassem um pouco para onde vocês querem que a rede vá, né? Onde chegar com isso e talvez fazer algum convite para quem está nos assistindo, professores também, pesquisadores, homens, né? A gente sabe que não vamos sozinhas, né? Também para que vocês queriam dizer. E eu queria muito, não está no nosso roteiro, mas, gente, alguém precisa comentar sobre isso, porque eu fiquei tão impressionada. O que foi esse fenômeno dos cursos online das pensadoras, gente? O que foi isso? Incrível, encerrou uma turma, encerrou 2 em 48 horas, encerrou 3, uma busca até os cursos que, aquele primeiro que é totalmente gratuito, e mesmo esse pago, e aí deixando bem claro os recursos todos para uma comunidade no Médio Amazonas, né, que é um curso que está coordenado pela professora Rita? Não estou ouvindo vocês. Rita Machado. Queria abrir um parênteses para agradecer a parceria da Rita Machado. Isso, é importante colocar, porque todos esses recursos vão para as mulheres numa comunidade indígena de lá, do Médio Amazonas, e que coisa incrível que foram esses cursos. Alguém, pelo amor de Deus, comenta esse fenômeno, falando sobre o que é a rede e para onde está indo. E é isso, está aí com vocês. Se quiser, Carolina, vamos fazer nessa ordem aqui, Carolina, Juliana, Silvana, Beatriz, pode ser? Bom, eu sou essa de que acho que a rede está indo para todos os lugares. E eu acho que isso é uma coisa interessantíssima, porque a gente está trabalhando com pessoas que estão pensando e que são agentes independentes, estão fazendo seus trabalhos, elas estão abrindo portas e abrindo janelas e abrindo caminhos. E a gente vai seguindo esses caminhos, né? Eu acho que a gente está aqui exatamente para deixar todo mundo ir. Então,
queria falar isso, né? A gente teve essa surpresa com os cursos, né? A gente vinha vendo que toda vez que tinha um anúncio de curso, alguma coisa assim, tinha mais repercussão. E aí, um dia, conversando com a Rita, que tem mais know-how, que já tinha know-how em curso à distância, falou, vamos fazer? Vamos! E a gente não imaginou que fosse esse. E aí, bom, isso virou um canal de YouTube, que vocês podem ver, a gente está publicando as aulas lá e a gente está disponibilizando esse conteúdo, né? Foi isso que eu disse da surpresa que a gente tinha quando a gente estava querendo discutir uma questão intra-acadêmica, que a gente viu que o mundo queria saber disso também, né? Então, eu acho que a rede vai por todos esses lugares. Um lugar que eu queria... os filósofos, né? Um lugar que eu queria particularmente celebrar é o lugar das alunas de graduação. Eu acho que essa está sendo uma surpresa também muito boa. Eu tenho visto, são alunas de graduação que estão se organizando porque elas estão entendendo qual é o problema e qual é a dificuldade, como Beatriz e Silvana já falaram. Elas estão se organizando muitas vezes elas mesmas, e aí um professor acaba chegando junto num coletivo que o professor é meio um parceiro. E a gente tem 4 projetos aqui na rede chegando, que eu queria falar o nome deles: as Mulheres Filósofas do Cariri, as Filósofas Mulheres com Eixo do Tocantins, o Grupo Ipate de São João del Rei e o Filó Minas de Uberlândia, que estão chegando com novas ações de um movimento muito interessante, que é como é que as alunas estão buscando elas mesmas formas de combater essa desigualdade. Então eu tenho muita esperança nessa nova geração, porque eu acho que uma das coisas que eu queria que a rede fosse são as filósofas do futuro, né? As futuras filósofas, eu acho que elas estão vindo aí. Essa é a minha expectativa. A gente vai para todos os lados, mas eu vou me aposentar com igualdade de gênero nessa carreira quando eu vou aposentar lá. Juliana? Oi, gente. Então, eu queria terminar essa conversa aqui, né, contando um episódio pessoal que marcou a minha trajetória. Diante da absoluta ausência de filósofas nos currículos de graduação e pós-graduação da USP, onde eu me formei, eu cheguei a perguntar se existe mulher filósofa. E, por trás dessa pergunta, havia uma outra de fundo, que é: será que uma mulher é capaz de fazer filosofia? Acreditar que eu, mulher, seria capaz de fazer filosofia é muito mais difícil diante de uma história da filosofia que omite as filósofas, né? É muito mais difícil num ambiente acadêmico que nos diminui, oprime e nos assedia, muitas vezes, né? É muito mais difícil numa sociedade machista, patriarcal, que desqualifica a mulher e desvaloriza a filosofia. Então, vamos agitar as dificuldades. Então, o meu convite é o seguinte: olha, para além do que eu falei, da divulgação dos nossos projetos, para além das possibilidades de conexão, de trabalho conjunto, para além da conquista de visibilidade, de reconhecimento acadêmico e social da filosofia feita por mulheres, para além de tudo isso, eu acho que está a compreensão de que esse silêncio, ou esse silenciamento, como disse Silvana, né, e essa opressão, ela é estrutural. Ela não é um evento particular que sofre uma ou outra professora, uma ou outra mulher, aluna, etc. É o que nós vemos, e aí nós juntas estamos vendo que isso não está restrito a um caso particular. E aí, o que eu acho? Que a rede, então, ela contribui com isso porque ela vem nos trazer uma espécie de consciência de classe ou de grupo. Que consciência é essa?
a consciência de que nós, mulheres filósofas, encontramos em nós mesmas força e coragem para nos expormos mais e produzirmos filosofia com mais audácia, com mais liberdade. Então, eu acho que tem um sentido muito importante, fundamental, filosófico, a existência da rede. Então, venha fazer parte, claro, venham todas e todos. Silvana? Ai, depois de ouvir tanta coisa linda, é até difícil falar, fiquei até meio emocionada, assim. E, enfim, eu acho que todas nós passamos por muita coisa para chegar aqui, não é? E acho que, assim, para mim, é uma alegria tão grande poder estar aqui falando nesse canal, que é um canal da minha área, com essas mulheres, sobre esses assuntos, e, assim, significa tanta coisa. Você passa um filme na sua cabeça, você vê tanta coisa que você ouviu, que você viveu, tanto descrédito, e de repente você vê uma possibilidade de fazer filosofia de outra maneira, reivindicando esse reconhecimento social das mulheres filósofas. Eu acho isso enorme, eu acho enorme. Então, assim, eu não sei se eu tenho vários projetos na minha cabeça, assim, para experimentar na rede, né? Talvez alguma coisa no canal de YouTube, não sei, são coisas que eu estou formulando, mas acho que mais do que isso, para mim, o que eu quero ter a oportunidade de continuar aprendendo tanta coisa e conhecendo tanta gente interessante, fazendo filosofia e pensando, e desde das coisas pequenas que são importantes, porque nosso dia a dia é delicado, nosso trabalho é artesanal, né? Ele começa com as pequenas palavrinhas, as vírgulas, os mais, né? Ele é um trabalho assim. Então, esse cuidado todo no processo de fazer filosofia, repensando o lugar que as mulheres têm aí, eu acho que isso é um procedimento que abre um novo horizonte para a filosofia. Talvez, eu acho que eu me sinto mal de não falar das mulheres trans também, porque eu acho que elas também sofrem tanta opressão, tanta discriminação. Eu espero que elas também tenham um lugar nessa filosofia que se renova, se colocando questões que são urgentes para a nossa área, mas também para a nossa civilização. É isso mesmo. Beatriz? Bom, acho que já falaram quase tudo. Acho que eu posso dizer algo simples, então. Eu gostaria que nós avançássemos, né, com esse projeto de nos conectarmos umas às outras, e não só que a gente fosse, com o tempo, tomando conhecimento das pesquisas umas das outras, mas que a gente também usasse esse conhecimento, né, esse espaço, para construir os debates acerca dos temas filosóficos que nos interessam e que estão próximos às nossas pesquisas, para a gente tirar a vantagem de encontrar outras pesquisadoras na área e criar cooperações entre as mulheres na filosofia, né? De modo que a gente debata, que a gente se desafie, que a gente principalmente se apoie, né? Porque é assim que a gente vai fazer com que a gente avance, suponho. Eu acho que a rede, na verdade, já está nesse caminho, porque ela promove bastante engajamento com colunas e fóruns, então nós vamos avançar cada vez mais. O convite, então, é para que nós nos conectemos e cooperemos, simplesmente, que é o que a gente está fazendo. Como disse a Carolina, né? Vai para todos os lados agora. Beleza. Gente, antes da gente encerrar, eu não queria deixar passar que teve muita gente aqui interagindo com a gente, e teve uma questão que eu só queria recuperar. Eu queria agradecer aqui o pessoal que está aqui apoiando, o Vilmar Debona, a Franciele Petri, que eu queria agradecer, que ela é a diretora de comunicação da Ampof, ela faz a produção dessas lives comigo e do podcast da Ampof, da coluna, bota a mão, como diz em Goiás, bota a mão no chifre. E
Aqui agradecer a Dilma Alvares pela participação. O Felipe falou aqui do TCC dele, algumas filósofas que ele, né, trabalhou, Bell Hooks, Esperança Garcia, Ana Júlia Cooper. A Milena, que também participa, né, já participou do workshop das mulheres na filosofia. O Fabiano Bitten também comentando sobre a invisibilidade. Agradecer Érico, Renata, Gabriela. E aí tem a Patrícia Mara, ela tinha feito uma pergunta antes sobre formas, né, Patrícia, de combater a desigualdade, ela comentando sobre todos os constrangimentos que sofre na área. Eu acho que a Silvana conseguiu abordar bem. Tem uma questão, talvez a Carol possa responder, que é peraí, deixa eu só encontrar aqui, não estou encontrando aqui o nome. Ele perguntou que ele tem uma sensação que o número de trabalho de mulheres, de filósofas, o número de publicação tem caído nos últimos anos. Alguém sabe comentar sobre isso? Não sei se são sentimentos, se isso é dado, não sei se vocês poderiam comentar sobre isso. Michel, parece-me que a ausência de mulheres em publicações filosóficas tem diminuído nos últimos anos. Qual que é a impressão? Olha, eu não sei, eu não conheço nenhum dado. Porque isso de fato, isso tem questões geográficas e setoriais. Eu não conheço nenhum dado que seja, porque parece que é uma coisa assim global, um dado global. Eu desconheço esses dados, né? Eu acho que, na verdade, no final das contas, a questão da quantidade é uma questão que não tem que ser pensada. Eu acho que a gente está querendo o impacto dessas publicações, né? Eu acho que, de uma maneira geral, quando a gente está falando de boas avaliações de filosofia, a gente está falando de trabalhos que tenham impacto, repercussão, e não exatamente que sejam milhões de trabalhos. Então, aqui a gente está querendo, acho que essa questão da repercussão é melhor. Eu não sei de dados sobre isso, eu acho que precisava ver que origem é essa. Mas, Michel está corrigindo, eu acho que eu li a pergunta errada, tem diminuído a ausência, tem aumentado a presença. Bom, Michel, olha, só sei de uma coisa, a gente tem trabalhado muito. Bom, a gente teve uma informação aqui, quem estava dando, que foi uma informação que alguém estava dando aqui, de que haveria alguns dados sobre o impacto da publicação, de uma maneira geral, da pandemia. Acho que era você que estava falando disso, né? Ou seja, que as revistas as revistas especializadas, não sei quem tem o dado exatamente, estão recebendo o dobro de submissões de homens e a metade das submissões de mulheres que elas costumam receber. O que é absolutamente óbvio, porque as crianças estão em casa fazendo escola doméstica, as crianças do mundo, e são as mulheres que estão ocupando esse lugar que estamos aqui, Juliana Ágil está nessa posição aqui. Bom, e a gente está fazendo um esforço de se desdobrar em ser professora do segundo ano, que está fazendo aula de EAD, né? Que é uma coisa assim surreal. Então, tá difícil. Então, eu acho que a gente precisa, essas agências, essas editoras precisam reconhecer o impacto, o mérito dessa mulher que conseguiu mandar esse artigo nessa situação. Para mim, vale 5 vezes. Assim, porque o esforço que ela está fazendo, né? Nem todas as mulheres estão na mesma situação, né? Mas eu estou falando de que a conjuntura tradicional é de que as funções de cuidado dos mais velhos e dos mais jovens recaem sobre as mulheres, sejam elas filósofas ou biólogas ou médicas, e elas estão todas sobrecarregadas nessa situação de pandemia, né? Então já vou fazer o seguinte, eu vou lançar um convite aqui a quem quiser da rede vir fazer um Diálogos Ampof, convidando alguém de outra área para a gente conversar sobre a produção acadêmica durante a pandemia da perspectiva das mulheres, que estão absorvidas
pela reprodução social, pelo cuidado doméstico, que, bom, a gente vai ter, a CNPq-CAP já está questionando alguma, né, essa questão da produção na pandemia, e a gente tem que olhar diferente para a produção das mulheres. Fica o convite, tá? A agenda de junho está aberta. Bom, então agradecer mais uma vez, Carolina, Juliana, Silvana, Beatriz, pela participação aqui, e agradecer muito pelo trabalho de vocês, é fundamental. Eu fico emocionada mesmo e muito entusiasmada de saber de todo esse crescimento e de como a coisa realmente tem atingido essa potência toda. E eu queria convidar vocês para o próximo Diálogos Anpof, vai ser bem legal, vai ser na próxima... Semana que vem vai ser numa quarta, por conta da agenda do nosso convidado, vai ser o professor Silvio Carneiro, que também comentou aqui sobre filosofia da educação, ele é professor da Federal do ABC, Departamento de Filosofia lá, ele tem pesquisas em políticas públicas para a educação, e ele vai convidar o Daniel Cara, que é mestre em ciência política, doutor em educação, e ele é coordenador da campanha nacional pelo direito à educação. Então, o tema vai ser quando a emergência é educação. Então, ficam convidados, vai ser na próxima quarta-feira, 27 de março, 19 horas, no Instagram da Anpof. Essa live aqui vai ficar salva aqui no Facebook da Anpof, depois vai para o YouTube da Anpof, da rede também, e fiquem convidados a participar da rede e se juntar, e vamos, que esse debate aqui só comece, vamos seguir a conversa, e eu espero que a gente não demore tanto para a gente se encontrar pessoalmente. Obrigada, Nádia. Obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Até.